chegou o momento de meditarmos um pouco na palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, o verso 19. Diz assim: ora, Lucas 16, verso 19 em diante. Ora, havia certo homem rico, note aí, homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, esse é o papel do rico, né? Toda pessoa rica, ela se veste bem, ela se veste com roupas finas, ela a cada dia tem os seus desejos realizados, porque tudo que ela precisa, ela tem em abundância, então se regalava esplendidamente. E havia também um certo mendigo, não está falando de gente pobre não, está falando de mendigo. Então a gente sabe que assim como há rico, há pobre, né, há classe média, mas também tem mendigo. E esse mendigo chamava Lázaro, né, esse mendigo chamava Lázaro. E além de ser mendigo, ele era coberto de chagas, né, e jazia à porta daquele, né, daquele quem? Do rico. Quando diz assim, jazia, quer dizer que ele já estava prestes a morrer. Ele estava ali mendigando, sofrendo com doenças e já estava prestes a partir desse mundo. E desejava alimentar-se. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas esse rico, né, aqui não é o texto que está falando, não. Esse rico, ele tinha um problema. Tá? O problema não é ser rico. O problema é a gente ser egoísta. Porque diz que ele desejava comer das migalhas que caíam. Quer dizer que ele tinha um desejo de comer. Se cair alguma coisa, eu como. Mas o rico não deixava nem cair migalha para o mendigo se saciar. Então, o problema não era ser rico. O problema é ser egoísta. Aí diz assim, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, ponto e vírgula, né? Não vinha nada para ele, e ele tinha uma companhia, que era os cães, que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Quer dizer que as pessoas se distanciavam de tal maneira desse mendigo, que o alento dele era os cãezinhos que vinham aliviar, lambendo as chagas. Aconteceu morrer o mendigo. Quer dizer, primeiro no texto vem o rico, e depois vem o mendigo. Fala do rico, fala do mendigo. Agora, o mendigo morreu. Veja que o mendigo que estava por último passou ao seu primeiro na hora da partida. Talvez pelas mazelas, pela falta de cuidado, pelo desprezo tanto da sociedade quanto dos governantes, pela falta de atendimento médico, o mendigo partiu. Partiu doente e com fome. Então, aí diz assim, só que, olha só, que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, ponto e vírgula, passou um tempo, morreu também o rico e foi sepultado. Então veja que o mendigo, quando morreu, os anjos levaram ele. Agora o rico morreu e diz que só foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, o rico morreu, foi sepultado e foi para o inferno. Quando chega lá no inferno, ele estando em tormento, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro. Lázaro aqui é o mendigo. O mendigo chamado Lázaro no seio de Abraão. Então, clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou
atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Amém? O texto segue, meu irmão, mas o que eu quero trazer uma meditação ao seu coração, aqui, sobre esse texto, é que você vê, notoriamente, Jesus relatando sobre um rico e sobre um mendigo. O mendigo tem nome, Lázaro. O rico não tem nome. O mendigo morre doente, com fome, mas os anjos levam ele. O rico é sepultado e vai para o inferno. O texto diz que ele foi para um lugar de tormentos, que na realidade não é inferno a tradução certa, é indo ao Hades. Por quê? Porque o inferno é um outro estágio. Mas eu não quero me atentar nessa questão teológica. O que eu quero falar para você é que aquilo que Deus colocou no meu coração é que tanto faz ser rico, quanto pobre, como mendigo, chega uma hora que todos nós vamos morrer. Ninguém vai ficar aqui para a eternidade. Todos nós vamos sair daqui dessa terra e ir para a eternidade. Agora o problema é, você está preparado? Já sabe para onde é que você vai quando partir daqui? O texto está mostrando que o rico vivia regaladamente, comia, bebia coisa boa, vivia numa casa boa, tinha roupas finas e tinha lá uma oportunidade na porta dele, que era o Lázaro, um mendigo, que desejava as necessidades dele ser suprida, tanto na questão do alimento, quanto na questão das enfermidades. Isso mostra que todos nós temos que ter a nossa responsabilidade social. Porque as classes sociais, as diferenças sociais, sempre vão existir. Tem gente milionária, tem gente rica, tem classe média alta, tem classe média, tem o pobre e tem o mendigo, miserável. As classes sempre vão existir, as diferenças de classe. Problema não é isso. O problema é que, quando a gente tem um coração egoísta, nós não nos preocupamos com as outras pessoas, com o sofrimento das outras pessoas. A gente só se incomoda quando o negócio bate na nossa porta, na nossa casa. É como o momento que nós estamos vivendo. O ano passado, há um ano atrás, quando começou a pandemia, a gente via falar da situação de enfermidade, do Covid que atingiu, só que era assim, atingiu o tio da prima do avô de um amigo meu. Parece que o negócio estava longe. O tempo foi passando e o Covid foi avançando. E hoje a gente vê muitas pessoas sofrendo próximos a nós. Talvez até pessoas da família, pessoas que estão muito próximo. E cada dia mais as pessoas estão temendo a morte, porque parece que a morte está rondando o nosso território, está muito próximo. Meu irmão, é nesse momento que você tem que parar para pensar o que você tem feito e a forma que você tem se comportado nessa vida. Por quê? Eu digo isso. A morte, ela faz parte da nossa vida. Tanto faz rico quanto pobre, classe média, mendigo, tanto faz. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos partir. Então, esse é algo que Deus deixou sobre a humanidade que não tem jeito. Nós não vamos conseguir ficar aqui para a eternidade. Agora, o que Jesus está chamando a atenção é que, como é que você tem vivido? Porque o texto está mostrando que tinha um rico que vivia regaladamente e que ele satisfazia a sua própria vontade, mas não ligava nem se preocupava com nada nem com ninguém. E o mendigo estava na porta da casa dele. Talvez Deus está dando oportunidade para que nós possamos mudar o nosso jeito de agir, de pensar. Ele coloca, às vezes, situações próximas a nós para ver o que nós temos no coração. Se a gente se compadece da dor dos outros ou se a gente fica inerte, gelado quanto à situação alheia.
E aí é que está o problema. Por quê? Porque Deus não tem problema nenhum com a pessoa ser rica, com a pessoa ser classe média, ou ser com classe pobre, simplória. Não, Deus não tem problema quanto a isso. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que vai além de tudo isso. Agora Ele quer ver o que é que você tem no seu coração. Por quê? Porque quando a gente pensa simplesmente na nossa família, no nosso bem-estar pessoal, e esquece dos outros, então está faltando uma atitude humana. Por quê? Porque nós temos que entender que a sociedade, ela só é abençoada num todo quando o nosso coração é generoso com as pessoas. Então, que Deus possa tocar no seu coração e que você hoje, não fique preocupado só com você, não. Se preocupe com as demais pessoas, com as famílias, com as pessoas que estão aí próximo de você, gente que está na rua e que hoje a gente procura se proteger falando do distanciamento. Eu não quero nem estar perto de ninguém. Tá bem, você pode usar sua máscara, pode usar o álcool gel, manter o distanciamento, mas nunca distancie o seu coração de ser bondoso com as pessoas. Nós podemos sim fazer. Jesus está falando aqui para mim e para você, nesse texto, que é uma verdade espiritual, de que a pessoa, quando parte desse mundo, é que ela vai saber quem realmente ela é na presença de Deus. Está aí um rico que morreu, foi sepultado, não teve ninguém para levar ele para o outro lado. Quer dizer, não veio o anjo, não, para levar ele. Agora, a gente vê um mendigo que morreu e que, quando partiu, os anjos levaram ele e, além do mais, ele foi chamado de Lázaro. Sabe o que isso quer mostrar para mim e para você? Que a nossa identidade só é verdadeiramente revelada quando a gente parte para o outro lado da vida. A nossa identidade não é essa aqui terrena, não. Porque tem muita gente rico que vai chegar lá e vai ser pobre. Tem muita gente pobre aqui que quando chegar lá tem galardão esperando ele. Então essa que é a diferença. Por isso que Jesus falou assim, junta tesouro onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Junta tesouro no céu, aqui na terra, meu irmão. Tudo que você fizer vai ficar, mas quando você coloca o seu coração no reino de Deus e busca em primeiro lugar as coisas de Deus e a justiça, pode ter certeza que o seu galardão está sendo garantido lá em cima. Então, o que acontece? Esse momento em que morreu o rico, ele olha e vê Lázaro sentado no seio de Abraão. E ele fala assim, pai Abraão, pede para que Lázaro, olha só, molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Quer dizer, quem vivia aqui de forma nababesca, vivendo esplendidamente, chegou lá, não tinha nada. E quem vivia aqui sem nada, quando chegou lá, estava tomando conta de poço de água. E aí, o que você tem para me falar? Você quer juntar aqui ou lá? É muito melhor você chegar e juntar lá. Por quê? Porque lá em cima é que é verdadeiramente o tempo que nós vamos passar. Aqui é temporário, nós vamos viver 70 anos, 80 anos, mas lá é a eternidade. Impactou o seu coração? Então pense nisso aí. Aqui, a pessoa vive 70, 80, pode morrer de doença, mas se morrer com Jesus, não tem problema. Vai para o céu, vai lá para o paraíso, vai estar lá cercado de anjo, e Deus é presente na sua vida. Tanto aqui quanto lá. Por quê? Porque você vai partir daqui na presença dele e vai chegar lá na presença dele. Então sabe o que eu quero dizer para você? Que aquele que tem Jesus no coração, ele não morre. Porque a própria palavra dá essa garantia. Ele só muda de endereço, ele sai da terra e vai para o céu. Que você possa receber no seu coração essa tarde aqui, essa palavra, e entenda que aqui tudo que a gente vê é bom, é gostoso, é maravilhoso de se viver quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida e a gente vive em paz, se compadecendo das pessoas. E aí melhor ainda é o que está por vir. O texto diz assim, que ele chegou lá estando no Hades em tormento, quer dizer, ardendo em chamas. E aqui eu quero parar para que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Como é que está a sua vida nesse momento?
Você está atormentado? Você está vivendo um tormento na sua vida? Então, isso é um sinal de que você precisa refletir e mudar. Jesus não quer que a sua vida aqui seja um tormento. Por isso que ele está falando. Lázaro lá estava em tormento. Aqui, se a sua vida já é um tormento aqui, é um sinal de que você precisa refletir, mudar um pouco o jeito, porque Jesus quer que você tenha uma vida em paz. O Lázaro estava desejando a migalha, mas não fala que ele tinha tormento nem aqui e muito menos lá. Agora aqui, o rico viveu regaladamente. Quando chegou lá, viu a realidade da vida. O que é? Sabe o que mostra para mim e para você? Festa aqui é bom. Ter garantias aqui de plano de saúde é bom. Você ter carro aqui é bom. Você ter um seguro de vida. Você ter um seguro da sua casa. Tudo isso é bom. Você ter uma boa educação é bom. Mas melhor é você fazer planos aqui e também para a eternidade. Você pode ter uma formação boa aqui na terra, mas nunca pode se distanciar da palavra de Deus, que é instrução eterna para a sua vida. Você pode ter um seguro de saúde ou um plano de segurança para o seu carro, para o patrimônio da sua casa, para a sua família, mas o melhor seguro que nós temos é ter Jesus aqui no nosso coração, ter aceito Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque quando a gente partir daqui, nós sabemos que nós temos um lugar garantido lá. Ei, é bom fazer festa aqui? É, mas melhor ainda é a gente promover festa no céu, quando uma vida, um pecador se arrepende e vem para Jesus. Então, essa tarde, Jesus está querendo fazer algo através da minha vida e da sua, para que vidas sejam resgatadas, restauradas, sejam tiradas do tormento e que venham viver a plenitude dele aqui. Ei, o Espírito Santo está convidando você aqui essa tarde, para nessa reflexão entender que a sua vida não é simplesmente uma passagem aqui, momentânea, onde você vive empenhando-se aqui nessa terra, mas não faz planos para o céu. Ei, sonhe com o céu, pense grande, o céu é realidade nas nossas vidas. Todo aquele que acredita em Jesus sabe que o céu é uma realidade, que nós vamos viver lá sim, mas que Ele quer que nós tenhamos paz aqui nessa terra, que nós tenhamos um coração bondoso, generoso e que nós possamos viver da melhor maneira possível. Então, que essa tarde você possa fazer uma reflexão ao seu coração. Olha aí para quem está do seu lado e fala assim: ei, meu irmão, minha irmã, ei, marido, ei, esposa, filhos, olha aí, dá uma palavra aí e fala assim: vamos realmente viver o sentido da vida. O sentido da vida aqui é bom ter roupa? É bom ter carro? Mas isso não é nada. O sentido da vida é você olhar e se compadecer da realidade, do amor, do carinho, de quem está do seu lado, do sorriso. Sabe, a melhor maquiagem que nós temos é o sorriso nos lábios. A melhor maquiagem que nós podemos ter é você sorrir e as pessoas sentir a graça de Deus na sua vida. Não é você passar perfume, usar maquiagem, colocar um batom e achar que isso é beleza. A beleza é do Espírito na sua vida. É o Espírito de Deus que está sobre a sua vida, que mesmo você, nos momentos difíceis, você sorri e tem uma palavra de alegria para alegrar o coração de quem está do seu lado. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, você é importante para mim. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa mensagem possa tocar no seu coração e que você possa viver esse tempo sabendo que você está acompanhado por anjos, assim como o Lázaro esteve aqui, você também está cercado de anjos. Assim como você ouviu essa mensagem que foi meditada através de Jesus, que você tem Jesus no seu coração. E assim como todas as coisas aqui nessa terra não são eternas, você tem a certeza de uma coisa, que você tem a eternidade, porque Jesus te garantiu isso. Então guarde no seu coração